Fala, galera! Hoje a gente vai entrevistar a Feline, vai ouvir um pouquinho da história dela e o tema do nosso episódio é Ninguém me contou que o trabalho era assim. Ninguém nunca conta, então vocês vão saber um pouquinho de como que é esse perrengue aí, né, Fê? Fala aí pra gente. Pois é, pessoal. Primeiramente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Feline e eu estou aqui, gente, ó. Vou logo dizendo que a experiência no ambiente de trabalho é dinâmica, porém é muito desafiadora. Você está na entrevista, você vê que é tudo maravilhas. Pesquisou tanto e viu que só tem conhecimento, na verdade, só tem motivos positivos de entrar na empresa. Mas quando você entra, é uma cultura diferente, são promessas que não se confirmam e você acaba não se encaixando no ambiente. Então, isso é um desafio muito grande para um jovem, principalmente para um jovem que tem tanta expectativa no mundo empresarial e também no mercado de trabalho. Legal, esse episódio vai ser muito interessante, hein? Porque Sim, é um vamos assunto falar. que poucas pessoas falam, né? De como é o dia a dia real no mercado de trabalho, tanto você empreendendo quanto você trabalhando, né, numa empresa, numa instituição, e as diferentes dificuldades que você enfrenta. Nem tudo é o que parece. Nem todo o LinkedIn bonito de empresa é o que acontece dentro da empresa. Tem muito marketing falso. Então, vamos contar um pouquinho aí da história da Fê, também acrescentando aqui com as nossas experiências nesse âmbito. Vou fazer a primeira pergunta aqui para aquecer a nossa âncora de hoje, que é a Fê, falando sobre choque de realidade. Fê, qual foi o primeiro ou o maior choque de realidade que você teve quando você entrou numa empresa? Que você olhou e você falou, meu Deus, não era isso que eu esperava que ia acontecer. Você pode contar um pouquinho de uma dessas experiências, né? Que eu acredito que não tenha sido só uma. Claro. Uma que eu me recordo agora, inicialmente, lembra que eu te disse, gente, que eu nasci em Maceió, Alagoas, eu tô aqui há 5 anos em Mogi. Então, minha primeira experiência foi na empresa Elgin, aqui de Mogi. Foi uma excelente carreira, foi uma excelente experiência. Eu entrei como menor aprendiz e foi um surgimento. Aconteceu aqui no evento Dunk, onde eu participei dos 3 dias. E em um deles, eu conheci um empresário chamado Akira. Um abraço, Akira, você é mestre dos jogos. E, inclusive, a gente fez network no final do evento. E ele gostou de mim. Gostou do comportamento, gostou de como fala, gostou também como se porta com as pessoas. Isso é muito importante, tá? Tanto para chamar a atenção, como também para você se destacar no ambiente. Feito isso, eu gostei muito do trabalho deles, porque eu nunca tinha entrado no ambiente relacionado ao marketing. Eu nunca tinha tido essa experiência. Então, eu era menor aprendiz na Elgin, eu trabalhava no departamento de compras, menor aprendiz, e eu não sabia muito bem o que fazer. Ou eu pedia as contas, ou não podia, porque menor aprendiz talvez não tivesse tantos direitos como o CLT. Só que aí eu descobri que eu tinha todos os direitos. Eu ia receber tudo, rescisão, direitos, não ia faltar nada para mim. Foi aí que o meu gestor falou assim, Feline, poucos são assim, porque nem todos têm a coragem de sair do primeiro emprego, porque acaba querendo ter muitos anos aqui, ter mais experiência. E ele falou até dele mesmo, dizendo assim, se fosse eu não teria essa coragem de migrar para outra experiência que nunca teve na vida. Então, foi aí que eu fui para a empresa e eu fui assistente de marketing. Só que eu cheguei, beleza, tudo perfeito, é isso que eu estou estudando, é isso. Foi aí que tinha 2 sócios. Um dono e o outro dono, com cabeças totalmente diferentes. Teve um momento que eles sentaram e falaram assim, vamos ter que se separar, porque eu estou pensando em outro projeto. E a pessoa que me contratou foi o primeiro dono, e foi ele que pediu as contas, foi ele que vendeu a parte dele. Então, nesse momento, para mim, foi um marco, porque foi a primeira experiência no marketing, eu estava há pouco tempo, então eu não esperava ser demitida, por exemplo. Sim. Então, isso Foi um marco. grande choque, né? Assim, o grande maior choque que você teve, porque estava estável num lugar e, de repente, parece que as coisas, tipo, do nada, tudo se desmoronou de um dia pro outro, né? Então, por mais que eu tive experiência, mas eu não esperava por aquilo. Então, eu não estava preparada para aquilo. E foi sua primeira demissão? Primeira demissão. Então, foi um choque bem de realidade.
E qual é o sentimento, assim? Eu nunca, não passei por esse processo de ser demitida. Na última empresa, eu saí por decidir sair mesmo, sair de forma amigável, tudo certo. E como que é, assim, é um choque, como que é a sensação da demissão? Como a gente é estudante e aqueles que pagam a faculdade, a gente tem um desespero de, e agora? Como que a gente vai pagar a faculdade? Como que é a administração? Porque eu não tinha aquela mente de investir. Hoje eu invisto. Mas naquele momento, foi que ano mesmo? 2020. Foi lá em 2024 para um pezinho em 2025. Porque eu fiquei na Eugênia a partir de 2023 até 2024 e eu entrei em 2024 até 2025 na outra empresa. Então, meu sentimento foi de desespero, que eu não tinha recursos naquele momento para eu me sustentar. Porém, todavia, entretanto, a gente que é esforçado, a gente que tem visão de futuro, a gente que se dedica mesmo para ter o que queremos, como a gente está vendo que cada um de nós temos anseios, temos ambições na vida e somos também proativos, a gente corre atrás do que a gente quer. Depois de um mês, eu fui contratada em outra empresa. Isso é muito legal. Talvez eu apliquei as técnicas ou até mesmo as estratégias certas para que chamasse a atenção das empresas que eu já passei. E acho que ciclo também, às vezes não era ali o seu lugar que você ia desenvolver. Nesse outro Exatamente. você pode aprender mais outras coisas que te preparou também para hoje você tá onde você tá. Lembra que eu falei? Exatamente. Lembra que eu falei que tinha 2 sócios? Uhum. Exato. Tem cabeças diferentes. Então, não foi porque eu fui incompetente, mas sim porque a economia, o fluxo organizacional da empresa muda. É normal, de empresas em empresas. Muda muito. Muita coisa acontece. É muito turnover. Nem sempre a demissão vem por causa do funcionário, mas às vezes a realidade do que acontece no cenário. É muito real, porque hoje em dia muitas empresas estão com a taxa de turnover, que é rotatividade de pessoas que entram e saem da empresa, muito alto. É muito alto. Muito Passei alto. por isso. Acho que a maioria das empresas estão vivendo esse processo. Poucas deixam de passar por isso. É muito difícil você contratar pessoas. É muito difícil você encontrar pessoas boas, pessoas que queiram realmente trabalhar, fazer acontecer. Pessoas que tenham essa essência de ir e ter garra e querer fazer acontecer e ter ambição, porque é muito importante ter ambição. Não dá pra você ser monótono, ficar só naquilo e achar que, a não ser que seja a sua vontade também, né? Vamos respeitar ali a vontade de cada um. Mas eu acredito muito em ter garra, em ter ambições na vida, porque é isso que faz a gente levantar da cama todos os dias para continuar esse processo. Porque eu tenho muitas ambições na minha vida, assim como eu sei que cada um de nós temos, a Fê também tem. A Fê é um ser humano ímpar, eu adoro a Feline, eu vou me declarar aqui para ela agora. É uma pessoa que desde sempre se destacou, é uma pessoa que vem de uma família também que luta muito pelo que quer conquistar. Ela luta sempre, é uma pessoa que tem garra, que vai pra cima, que não tá nem aí pra opinião dos outros. Isso é muito, muito importante. Mas uma dica, tá? Não ligue pra opinião dos outros. Não Siga se paralise. Exatamente. A Fê é um grande exemplo disso, então ela, apesar de todos os empecilhos, as coisas que às vezes acontecem no caminho, ela não deixa nada para ela. Ela continua, ela segue. E ela também tem se destacado cada vez mais aqui na nossa sala, na faculdade. Os professores gostam muito da Fê, né? Isso, não tem como não gostar. É muito engraçada também, gente. Tava aqui às vezes zoando, eu não me gente. aguento. Rap? Rap o quê? A Feline é rapper também. Só pra falar do Graça. Brincadeira. Mas, brincadeiras à parte, né? Isso é muito legal. E agora, eu sei que você já contou um pouco pra gente da sua trajetória. Você já ficou em algumas empresas, né? E como que é, tipo assim, isso? Porque eu acho muito valioso você ter muitas experiências na vida. Acho que nessa fase de jovem é a fase que a gente tem que errar o máximo que pode. Sim. Porque a gente vai aprender muito com esses erros. Pra você, como que é essa fase de transição entre uma empresa e outra? Também o apego às pessoas, né? Porque querendo ou não, a gente cria amizades também ali. Sim. É difícil se desvincular. Eu falo por mim mesma. Eu me apeguei muito às pessoas. Então, quando eu saí, eu sofri muito. E quando outras pessoas saíram também, eu sofri muito. Como é pra você, assim, conseguir relacionar tudo isso? É muito interessante essa pergunta. Porque, assim, como eu não fiquei anos numa só empresa. Sim. Foi muitas mudanças. Então, eu acabo até me impressionando um pouco, sabe? Porque parece que a gente não tem estabilidade. Tem esse ponto negativo. O ponto positivo é que a gente tem experiências, tem o que contar. A gente não fica sem repertório. Ah, isso é legal. Então, a gente acaba tendo muitos ensinamentos para falar. Porém, essa falta de estabilidade
nos choca um pouco. Porque a gente quer crescer numa empresa, a gente quer trazer nosso legado, firmemente nosso legado dentro de uma empresa. Então, o meu maior case no momento é, poxa vida, eu quero me estabilizar em uma empresa e trazer, sei lá, ideias, insights, e assim crescendo de cargo. Claro, não é bom a gente estar numa só empresa por muitos anos. A gente também precisa expandir, como já foi falado aqui nos episódios. Mas é muito interessante também a gente ter... sempre ter o autoconhecimento para o que a gente tem que melhorar. E o que é bom a gente continuar fazendo. Sim. Então, é muito excelente. É muito excelente. E também, esses episódios aqui do Spockcast vai ajudar muito nisso, gente. Tô até me sentindo conectada aqui, viu? Que legal, bom, né? O episódio é Âncora é Fê, então o foco é você mesmo. Vou também roubar mais uma vez a pergunta, assim, não sei se vocês querem fazer alguma pergunta agora. Pode falar. Fique à vontade. Mas sobre... Putz, esqueci a pergunta, peraí, galera. Pode. Acontece. Pera. Corta. Corta. Ah, tá, beleza. Agora eu vou fazer uma pergunta sobre expectativa versus realidade. Já aconteceu alguma vez de você ir para uma empresa imaginando uma coisa e você chegar lá ser outra, no sentido de ser alguma coisa negativa? Não precisa falar empresa aqui, claro, mas, por exemplo, você chegou lá, a empresa fala que eles são muito respeitosos, que abraçam as mulheres, né? Que, por exemplo, acolhem as mulheres têm o lugar delas. E quando você chegou lá, você não sentiu isso, por exemplo. Isso é um exemplo que eu tô dando, mas você pode dar um exemplo seu. Já aconteceu? Graças a Deus. Perdão, Duda. Graças a Deus eu nunca passei por, sei lá, pressão psicológica ou até mesmo assédio dentro das empresas. Sim. Mas teve um case, sim, que antes mesmo de me candidatar numa empresa, eu pesquisei tanto sobre ela que eu vi que ela era tão boa. Então, beleza. A gente sabe que grandes empresas têm muitas oportunidades para crescimento. Então, a gente vai e arrisca mesmo, dá a cara a tapa e vai. Vamos ver o que vai dar, né? Seja o que Deus quiser. Aí, eu coloquei o currículo nessa empresa, que eu não vou falar o nome por ética. E eu vi que, beleza, tem uma boa estética, tem até um selo de GPTW, que é onde, né, é reconhecida no Reclame Aqui. E quando eu entrei lá, não era o que eu imaginava. Era, sei lá, patotinha, fofoquinha, era mal gestão. Tipo, o dono... como que fala? O dono falando mal dos outros, sabe? Ah, tá. Exaltando tanto. Parece que ele era muito assim, ó, expressivo demais e acabava dando outro entender. Não era um líder, né? Não era um líder, era um chefe. Um chefe só manda. O Sim. líder não, o líder tá ali, ó. O que você tá precisando? Ele pega na sua mão mesmo. Sim. Então, é algo que me chocou muito, porque até mesmo dentro das empresas tem muito a superioridade de vez dar a mão e, ó, eu tô aqui igual a você, vamos lá, eu vou trazer meus conhecimentos para te auxiliar. Entendi. Isso é muito interessante porque ter uma cultura organizacional dentro de uma empresa, onde eles apresentam ali os princípios, os valores, como a empresa vive e como não, é interessante. Mas mais interessante do que ter isso num papel, lá como um documento, é você praticar isso. Exatamente. Então, as empresas elas precisam adotar cultura organizacional como algo que precisa existir e ser praticado dentro da empresa. Não adianta ser só falado. Então, é aquilo, é vivido diariamente. Eu, na minha primeira experiência, já teve situações de pessoas serem demitidas por situações como essa. Fofoca, essas coisas, boicote. Então, são coisas que a empresa, como valorização do humano, ela deve punir incessantemente. Não existe, por exemplo, fofoca no ambiente de trabalho. Eu sei que às vezes é complicado lidar com os seres humanos, né? Nós somos falhos, erramos. É desafiador isso também. Mas eu acho muito importante as empresas terem isso pronto. Tipo, terem isso e praticar muito isso também. E ter no DNA da empresa mesmo essa questão do respeito, do valor, da integridade, de todo mundo ser reconhecido. Sim. De ter o treinamento para o ser humano pertencimento. melhorar. Exatamente. Para o crescimento a longo prazo de uma empresa, acho que isso é muito importante. E pode ser que era isso que não estava sendo praticado nessa experiência, que, igual você contou agora, né? Exatamente. Eu acho que é muito sobre também você ter espaço para todo mundo. E não ficar seletivo. Ah, não, eu gosto de você, então vou dar mais atenção para você. Isso, eu vejo isso como uma barganha. Isso acontece muito nas empresas, né? Exatamente. Então, a gente precisa ter uma noção 360. Se eu tenho uma empresa, eu vou dar atenção para todos. Sim. É como atualmente eu estou trabalhando
com Alexandre Matsuda, que é a agência Talk Digital. Ele é excelente. Eu vou aqui falando, parabéns, Alexandre. Você é excelente gestor. Por quê? Porque ele tem um jeito de trabalhar o seguinte. Tem um quadro lá chamado One, One, One. Português 1 a 1, né? 1 a 1. Sim, eu tinha isso também na antiga empresa, é muito legal. Exatamente. Então, cada vez, cada uma vez por semana, ele chama a pessoa e conversa. E aí, o que você está achando? O que tem que melhorar? Quais são as suas sugestões? Então, isso cria um vínculo, cria um pertencimento. Isso é muito legal. Sim. E você deixa de enxergar aquela pessoa como um chefe meio duro ali. Distante. Tem mais proximidade, que é o que torna um chefe um líder, né? Afinal de contas, ele é o quê? É o comandante ali da empresa, né? O que faz a coisa funcionar junto com as outras pessoas que ajudam ali na engrenagem, cada um dando o seu melhor todos os dias. Então, esse 1 a 1, que também é uma técnica de liderança, eu acredito, Sim, não sei com como certeza. seria, né? É muito interessante. Eu já fiz 1 a 1 algumas vezes com diferentes chefes, com o meu chefe atual também. Boa. Então, é muito legal porque você consegue se abrir para outra pessoa, falar sobre aquilo que te incomoda, você acaba não guardando, porque muitas vezes a gente guarda e no pior momento a gente estoura. E um detalhe. Gente, cuidem do seu emocional. A gente estava comentando aqui nos bastidores sobre terapia. Isso. Gente, é excelente. Façam terapia. Porque se você estiver abalado no emocional, não tem como você entregar um trabalho bem feito. Isso vai impactar até o seu trabalho. Então, cuide do seu emocional, cuide do seu bem-estar, da sua autoestima também. Porque eu sei que isso requer muito no seu ambiente de trabalho. Então, fica tranquilinho, fica tranquilinha. E calma, tudo vai dar certo. Porque você está alinhado no seu processo, no seu propósito. Porque até mesmo trazendo o espiritual, a palavra do Senhor vai dizer que a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então, relaxa, você está no caminho certo. E se você está aqui nesse episódio, é porque foi feito para você. E você vai sair Com daqui, ó, certeza. renovado, tá? Tudo no tempo certo, né? É isso Com aí. certeza. Vou fazer alguma pergunta agora geral aqui pra gente desenvolver mais o assunto também, já ir pros Bora. finais aí, pra fazer as últimas perguntas pra Fê. Como que vocês acham que dá pra saber antes de entrar numa empresa sobre como ela é realmente? Porque no LinkedIn pode ser que seja uma coisa, mas dentro da empresa pode ser outra. Como as empresas podem adotar, tipo, métodos, além do LinkedIn que só mostre fotos, mas que também tenha como saber como a empresa por dentro. Tipo assim, antes de você entrar, você já vai saber que a realidade você vai viver aquilo. Eu sei que existe um lugar, acho que é o Glassdoor, né? Que os funcionários colocam lá uma avaliação. Mas vocês acham que existe alguma outra forma das empresas fazerem isso? Algum canal? O que você acha, Igor? Nossa, boi. Eu tava esperando muito que a Débora fosse falar, porque ela tava assim, ó. Débora, você quer compartilhar com a gente? Cara, honestamente, eu não sei se são todas as empresas que vão querer mostrar os próprios ambientes. Eu acho que todo mundo é muito fechado, muito privado, então, tipo, é arriscar mesmo, é estudar, é entender os padrões, porque no LinkedIn mesmo tudo é muito, muito bonito e isso e aquilo, mas tem um padrão. Você vai entender que se você vai se identificar ou não por esses padrões que você vai aprendendo a notar conforme o tempo, né? E, assim, honestamente, eu não sei se existe uma empresa errada, uma empresa certa, uma empresa que é ruim, uma empresa que é boa. Existem empresas e empresas para cada tipo de pessoa. Então, tem empresas que vão ter determinados tipos de costume, que, por exemplo, eu posso não gostar, mas a Fairline pode adorar. Ou que a Fairline pode odiar e a Duda domina isso. Então, eu acho que é muita questão de ambiente e questão de pessoas. Entendi. E eu não sei se, de fato, tem uma resposta concreta se existe uma empresa boa em si ou não, Entendi. sabe? Ah, legal. Legal. Eu tenho também dicas falando também sobre o que saber da empresa antes de ingressar. Uma atitude bem ousada, tá? Ou você, duas ou uma. Ou você pode mandar mensagem pro supervisor ou diretor, ou até mesmo quem trabalha lá. Ah, como que é a empresa? Eu mesmo já fiz isso, tá? Nessa empresa agora que eu estou trabalhando, eu fiz isso. Eu fiz assim, ó. E aí, como é que é o gestor? Como é que é a cultura? Como que é a dinâmica? É isso, você vai pegando o case scientist, ó. Beleza, Que então ótimo. assim.
Porque antes, por exemplo, a gente às vezes acha que é só a gente que tem que mostrar o que a gente sabe fazer. Quando, na verdade, a empresa também tem que mostrar o que acontece lá dentro pra você também decidir se você vai querer ou não. Exato, é um tipo casamento mesmo. Meu Deus. E pior que é. E também tem outra situação que você também pode dar cara a tapa, vamos dizer assim, e ir até o lugar. Peraí, olha esse lugar. Seja como um dono, por exemplo. Não, deixa eu conhecer, deixa eu ter uma oportunidade aqui, deixa eu mandar uma mensagem para gestora ou alguém ali conhecido que pode te abrir as portas para você. Ah, eu sou um estudante. Fala assim, sabe? O povo fala que é dando migué, mas vai assim mesmo, ousado também. É Fala o assim, tentar, né? Tem que tentar. Sabe o episódio do Monster High? Errar tentando. Porém, você vai acertar, entendeu? É isso aí. Só ter atitude. Que legal. Então, ó, inconscientemente, sem saber, a última pergunta era sobre isso que a Feline falou agora, que era uma dica. Ela acabou de dar a dica pra vocês. Então, agora, Fê, deixa eu com você pra encerrar esse episódio. Falar um pouquinho mais, se você quiser falar mais alguma coisa também, pra galera que queira falar e encerrar. Tá com você agora a bola aí. É isso, né, gente? Quero falar pra vocês que continuem persistindo no sonho de vocês. Não deixe ninguém falar, não, você não é pra isso. Você não é pra aquilo. Não, você precisa se estudar. Como até mesmo um dos episódios aqui, o Igor falou, a gente precisa ter o autoconhecimento. Pra gente saber aonde a gente vai chegar, precisamos nos conhecer primeiro. Então, uma dica é isso. Se conheça primeiro, depois reflita. Se você também tem uma conexão com Deus, lança tudo pra Deus, porque a Bíblia fala, lança fora todo medo quando a gente entrega tudo pra Deus. Então, continue firme, faça um currículo para determinada área. Não coloque muitas coisas, coloque bem direto, bem específico, bem objetivo mesmo. Porque as empresas, você sabe, né? RH, ela vê assim, ó, em segundos. Então, fala exatamente com você. As empresas amam quando você é sincero, sem aquele negócio técnico. Ah, não, eu sou assim, tal. Ah, eu sou organizada, mas aí você não é organizada na prática. Então, Fala a verdade. fala a verdade sempre, gente. Então, soft skills é a melhor forma de você se destacar. Depois vem a técnica. Com o tempo vem. Fechou? Então é isso, galera. Finalizando, ó. Curte, comenta, compartilha. Compartilha muito, tá, gente? E é isso, é nóis. Segue nas redes sociais, tá? E Que eu vai ter estou o de QR volta. Code também, Fê, falar do QR Code aí. Isso, QR Code, tá, gente? Ó, baita oportunidade aí pra vocês. Várias vagas. E aproveita, porque nem sempre tem essas oportunidades assim, ó, de bandeja. Tá bom? É isso, galera. Obrigada pela É nóis. atenção. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio.